Oi, eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba e hoje nós vamos fazer uma mala de viagem. Sim, uma mala de rodinha, uma mala de carrinho e um modelo bem grande. Porque vocês sabem que eu vou para Mega esse ano, né? E eu vou ficar 6 dias lá em São Paulo, então eu decidi melhor levar uma mala só bem grande para caber tudo o que eu preciso. Então, eu nunca fiz essa mala, nós vamos fazer juntos aqui, vamos cortar juntos, vamos fazer ela desde o início, para você aprender a criar uma mala do tamanho que vai servir para você, do tamanho que vai ser a sua necessidade. Eu vou fazer uma de 70 centímetros, mas você pode fazer uma de 50, uma de 30, seguindo esse vídeo, porque eu vou te mostrar como fazer a medição de tudo e saber quanto que você vai precisar cortar, tá bom? Então, nós vamos fazer a de 70, mas eu vou explicar todo o processo. Primeiro, eu vou começar te mostrando o material da aula de hoje. Vamos lá? Então, quando você for decidir a mala que você vai fazer, primeiramente você tem que escolher o tamanho. Depois você escolher o tamanho, se for de carrinho, você tem que encomendar o carrinho, né? Esse daqui eu paguei R$ 120, mas eu podia comprar qualquer tamanho que seria o mesmo preço. Então, ó, eu escolhi 70 centímetros, que eu queria fazer uma mala bem grande. Mas você podia escolher entre 30, 45, tinha vários tamanhos. Comprei onde? Mercado Livre, paguei R$ 120. Deve ter mais barato? Deve. Eu procurei por tempo, sabe? Eu tava com pressa e eu olhei mais o tempo que ia chegar. E um modelo que eu ia conseguir fazer rapidinho. Eu acho que eu vou ter que abrir aqui no meio. Eu esperei chegar para depois cortar meu material. Ó, ela é bem grande mesmo, hein? Vai ser um malão. Olha que legal. Então, essa parte aqui vai acoplar na parte de trás, né? Embaixo da mala. Aqui é o corpo dela. E aqui em cima, eu vou abotoar na parte de cima da mala. E ainda tem aqui, ó, ele trava. Olha, ele trava. Então, aqui tem a alcinha de arrastar, tá vendo? Eu consigo, ó, apertar ele e travar na altura que eu quiser. Olha, que legal, gente, gostei muito. Então, as rodinhas são giratórias, olha, que legal. Vem as rodinhas e eu tenho que prender essas rodinhas no fundo da mala. Aí eu escolho a melhor maneira que eu achar, que vai ficar mais seguro. Rebites, parafusos. Eu acho que eu vou usar abraçadeiras, tá? Olha, são 4 rodinhas e a minha mala vai ser daquelas em pé, que roda assim. Eu acho que você vai gostar. Então, ó, já escolhi o tamanho, eu vou conferir a medida ali pra eu saber o tamanho que eu tenho que cortar da minha bolsa. A minha régua nem vai dar, né? Porque aqui é 70. Sobrou um dedo ali. É, 70, gente. 70 certinho. Agora eu vou te mostrar o restante do material, que esse aqui vai ser a última coisa que a gente vai colocar na mala. Como material principal, eu escolhi esse Bresser Pink. Olha, o Bresser é maravilhoso. É um material muito forte. Ele tem 1 milímetro, fundo de malha. Ele não é 0,8, é 1 milímetro. Então, ele assim, mais forte ainda, sabe? E a gravação dele é muito resistente. Inclusive, para personalização em filme de recorte, ele tem uma gravação muito boa. Eu fiquei na dúvida se eu fazia com Matelasseu lisa. Eu resolvi apostar no liso, já que eu já estou fazendo uma cor bem ousada, né? Então, o meu principal, comprei Bresser. Aqui tem 1 metro, mas eu comprei mais 1 metro, porque eu vou fazer a bagagem de mão, né? Eu vou fazer uma bagagem de mão, então eu comprei 2 metros. Se esse não der, tem o outro para poder utilizar. Como estruturador, vou usar aqui EVA, de 2 milímetros. Vocês sabem que eu gosto de usar EVA em vez de espuma torneada, eu vou usar EVA nessa também. Eu quero que ela fique leve, porque o que vai deixar ela mais em pé, mais cheia, rechonchuda, é toda a roupa que eu vou pôr lá dentro, né? Pra forro, olha aqui, bagum pink também. Então, eu quero ela toda pink para aproveitar essa levada do pink que tá agora. Então, como eu vou viajar essa semana, eu vou aproveitar essa pegada do pink. Pode ser que amanhã eu enjoo e não queira mais. Aí eu reaproveito o carrinho e faço uma outra bolsa. Mas, no momento, é essa que eu quero, toda pink. Eu vou usar aqui, pode ser montana, mas eu tô usando bidim, que eu vou fazer alça de mão. Então, cursores, detalhes assim, eu vou usar o bidim para fazer, tá? Mas esse detalhe, são só alguns detalhes, porque a minha bolsa vai ser rosa com detalhes preto. Vai ficar muito legal. E falar em detalhes preto, vai ter vivo sim. Vai ter vivo para a bolsa ficar mais estruturada. Então, ó, vivo preto para poder fazer o contorno de todo o espelho, tanto da frente quanto das costas. Então, o zíper também será preto. Zíper número 5, preto. E vou usar 2 cursores. Dessa vez eu vou apostar na ferragem prateada, tá? A prateada. Aí eu tô aqui com 2 cursores, só com argolinha por enquanto. E nessa argolinha eu vou colocar cadeado, mas eu ainda acho que vou colocar um puxador. Vou colocar 2, porque eu acho mais seguro ter 2, tá? 2 quadros de 4 centímetros.
Esses quadros eu vou fazer o que com eles? Eu vou colocar alça de mão. Então, a alça de mão que a gente vai fazer no bidim, eu vou aplicar com esses quadros e você vai ver que legal. Por que 4 centímetros? Porque é uma mala grande. Então, eu quero fazer uma alça de mão grossa, tá? Essa é a única alça que vai ter na bolsa. Eu vou usar também elástico para poder comportar os meus organizadores dentro da mala, para eles não ficarem tombando. Então, eu vou colocar elásticos dentro. Vou colocar tanto de um lado quanto do outro. Eu pensei em colocar um bolsinho de tela, mas nesse modelo de mala que eu vou fazer, não tem necessidade, porque ele vai ter profundidade dos dois lados, então o elástico vai ser mais eficiente. Então, ó, elástico de 3 centímetros. Eu tenho aqui um rolo, ainda não sei quanto que nós vamos usar, nós vamos medir. E vou usar aqui 2 abotoadores plásticos para esses elásticos. Esse abotoador não é de 3 centímetros, olha, ele é bem menor, eu acho que é 2 ou 2,5. Mas não tem problema, eu posso dobrar o elástico aqui no meio. Então, na hora de usar esse elástico, esse abotoador, o elástico pode passar dobrado dentro dele, não tem problema, isso não vai interferir no resultado da minha peça. Escolhi o elástico preto justamente por causa dessa pegada que eu tô usando, só preto e rosa, tá? E a cor de linha que eu vou usar é esse rosa nylon 40, porque é mais forte. Eu não achei pink, infelizmente, mas eu vou usar esse rosa mais claro, que eu acho que vai ficar melhor a costura do que se eu usar um preto, para ficar mais discreto alguma coisa, né? Já que a bolsa vai chamar muita atenção. Então, nós vamos começar fazendo o quê? Espelho. Ah, eu não mostrei, mas claro que o acabamento dessa peça vai ser no viés, tá? Vai ser no viés, e eu ainda não decidi se vai ser viés preto ou se eu vou fazer o viés no bagulho. Eu ainda vou pensar, mas provavelmente preto, para facilitar a minha vida, porque a gente tá com o tempo bem corrido. Então, aqui, ó, se a minha bolsa vai ter 70 centímetros, eu tenho que lembrar da margem de costura. Então, eu vou cortar o meu espelho com 71, eu acho que eu vou pôr 72, para eu ter uma margem bem grande para poder costurar. Então, aqui eu já vou começar a marcar. Qual lado, Simone? Ah, eu não olho isso, porque eu vou estruturar mesmo, então, tanto faz. O importante aqui é você não usar caneta igual eu tô usando, tá? Eu tô usando caneta porque eu quero te mostrar as marcações que eu tô fazendo. Mas é importante você usar lápis. Como eu vou fazer com 70, eu vou deixar ela, eu acho que com 50 centímetros de largura. Vou riscar aqui 50, eu vou ver essa largura de 50 se eu vou gostar. Vou pôr 50 para ela ficar com 48, né? É. Então, ó, 45 até aqui, vou pôr mais 5. 50 para ela ficar com 48 depois de costurar, tá bom? Ó, por enquanto eu só marquei 60, porque minha régua só tem 60. Agora eu vou lá embaixo marcar os outros 10 centímetros. Eu vou precisar de 2 desses. Então, eu vou cortar um e depois eu vou cortar o outro por cima, tá? Gente, eu coloquei só 70 centímetros, eu não deixei a margem. Pera aí. Antes de cortar lá embaixo, eu tenho que aumentar 2 centímetros aqui, ó. E a minha margem de costura? E vocês deixando eu esquecer minha margem de costura. Por isso é bom marcar de lápis, tá? Porque olha só, onde tá essa linha aqui agora, pode ser que manche o lado direito do meu sintético. Agora sim. 72 por 50, para eu ter uma bolsa de 70 por 48, tá? Ok. Agora eu pego esse espelho, ó. Ah, não, aqui ainda tem uma bordinha aqui, ó, para acertar que o meu sintético veio torto. Agora eu posso arredondar primeiro e já medir aqui com o arredondamento, ou eu posso primeiro cortar tudo quadrado e depois arredondar. É o que eu vou fazer. Cortar tudo quadrado, então eu vou colocar aqui bem certinho, ó. Lembrando que a borda aqui de cima tá torta. Eu não acertei o sintético antes, então eu vou colocar ele assim mais pra baixo. Mas eu vou colocar a régua aqui, ó, pra eu poder medir e fazer esse risco mais retinho, né? Por que que eu decidi fazer uma mala? E talvez ia sair até mais barato se eu comprasse. Mas eu queria um tamanho bem assim,
específico pra mim. E eu queria fazer, gente, eu não consigo comprar bolsa. Eu olho as bolsas e falo, eu faço isso. Eu prefiro fazer minhas bolsas, eu não consigo comprar. Eu sinto que eu tô me traindo se eu comprar uma bolsa. Então, mesmo querendo uma mala rígida, igual eu queria, eu falei, não, eu vou fazer minha mala. Não dei conta. E eu queria ela bem pink. Os modelos que eu encontrei pink não me agradavam, não tinham o tamanho que eu queria. Eu falei, eu mesma vou fazer minha mala. É bom que eu ensine o pessoal a fazer. Eu não consigo usar bolsa que não seja jurubeba. Parece que eu estou me traindo. Cortei tudo na tesoura? Cortei. Eu não gosto muito de usar estilete, não. Eu uso só quando tem uma quantidade muito grande de coisa para cortar. Cortador circular, nunca gostei. Estilete eu ainda uso, mas para os meus sintéticos eu prefiro a velha e boa tesoura. Eu amo esse barulhinho, olha. Muito satisfatório. Agora eu vou arredondar os 4 cantos. Vou usar um raio de 8 centímetros. Então aqui eu tenho uma régua. Vou usar esse raio de 8 centímetros para fazer os 4 arredondamentos. Os 4 arredondamentos vão ser iguais, tá? Então dessa vez eu não vou usar cone de linha, não. Como a gente vai medir aqui na hora, então não precisa ser uma coisa que todo mundo tem em casa. Você pode medir aí com uma tampa, fazer uma circunferência do jeito que você quiser, que a gente vai ter que medir todo o contorno pra gente achar qual que vai ser o caminho do zíper, tá? Então você não tem que usar a mesma circunferência que eu. Tanto que você também talvez não está usando a mesma medida que eu. Sua mala pode estar sendo feita com 50 centímetros, com 30 centímetros, né? Eu vou usar 70 com raio de 8, tá? Então, ó, o mesmo raio dos 4 lados. Então, por enquanto, o meu espelho não tem parte de cima e parte de baixo. Já posso cortar. Quatro lados arredondados. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do espelho e já volto. Pronto, 2 espelhos com as pontas arredondadas no raio de 8. Cada espelho com 72 por 50, tá? Ó, essa parte aqui onde eu deixei essa linha, com certeza vai ficar pra baixo e pra trás, porque caso ele apareça aqui na frente, ó, vai ficar escondido atrás da mala. Por isso que tem que usar lápis, viu, gente? Então, agora a gente vai cortar a estrutura pra isso. Eu vou estruturar uma vez só no EVA de 2 milímetros, tá? Eu também não quero uma mala pesada. Então, como o meu material é escuro, não tem problema de eu usar um EVA preto. Então, eu vou colocar aqui meu EVA. Meu EVA vai ser 1 centímetro menor. Ok? Hora da cola. Então, a cola que eu vou trabalhar hoje é a cola de contato, que você já conhece muito bem. Então, eu coloco a minha cola de contato no vidrinho de adoçante e para ficar mais fácil de espalhar. Ela vai molhar o meu paninho aqui, ó, que eu deixo na boca, e com esse paninho eu consigo espalhar bem a cola. É uma superfície bem grande, eu poderia usar aqui um pincel, por exemplo, para espalhar essa cola. Mas eu não gosto de abrir minha lata, eu acho muito difícil de fechar, principalmente pra gente que é mulher. Então, eu não gosto de abrir minha lata, eu gosto de usar ela assim. Então, se você quer ver como que eu faço para passar cola para esse vidrinho sem abrir a lata, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. E você nunca vai precisar abrir sua lata e nunca vai desperdiçar uma gota da sua cola, tá? Então, ó, vou espalhar cola em todo o avesso do meu principal e já volto. Cola passada no principal, ó, no avesso do principal. Agora eu vou pegar um EVA e fazer a mesma coisa com o EVA. Por quê? Eu vou colar esse EVA no meu principal e cola de contato só cola nela mesma. Então, eu preciso passar a cola tanto no EVA quanto no principal antes de juntar os dois. Simone, o seu sintético depois não fica enrugado depois que você desvira a peça? Não, gente, nunca ficou. E se ficasse também, eu iria aquecer ele. No meu caso, eu uso soprador térmico, mas eu poderia usar um secador de cabelo no calor, aquecer e ir alisando de novo que ele ia tirar as bolhas. Mas nunca aconteceu de ficar bolhas entre o meu EVA e o meu principal. E eu faço bolsas assim há muitos anos. Eu acho que basta você unir os dois quando tiver mais sequinho, né? Depois de uns 2 minutos. Então, enquanto aquele lá seca, ó, eu já tô passando cola nesse. Antes de juntar os dois, eu vou fazer cola também na parte das costas. E quando eu juntar os dois, já vai estar tudo sequinho, vai colar tudo certinho. Você acha que vai ficar mole? Mas a minha intenção aqui
é fazer uma bolsa que você consiga fazer na sua industrial reta. Não é uma bolsa que só dê pra fazer no transporte duplo. Então, eu não vou usar nada que endureça mais do que um EVA 2 milímetros. Outro detalhe importante é que o Vivo também vai trazer estrutura para a peça. E eu vou viajar sozinha. Eu preciso de malas que eu consiga carregar sozinha, tá? Então, ó, passei cola também de um lado do EVA. Agora, eu vou passar do outro lado do sintético, na parte das costas, e no outro EVA e já volto. Então, aqui, ó, eu já coloquei o EVA, então ele tá colado, ó, no meu principal. Aí é agora que você tem que olhar se deu bolha. É agora que você tem que espalhar bem assim, pra ver se não deu bolha, entendeu? Não pode ficar bolhas neste momento. Se ficar bolha aqui agora, essas bolhas vão aparecer depois. Então, você pode colocar no partes assim, ó. Você vai colocando e alisando ele, para garantir que ele vai colar uniformemente. Olha como é que ficou retinho. Ah, gente, esse sintético é muito lindo. Olha isso. Agora é a hora do forro. Para cortar o forro, eu acho bem mais simples, que eu só coloco o forro de baixo, eu abro o forro, coloco meu principal em cima, e eu sempre corto o forro maior um pouquinho do que o principal, e acerto depois. Facilita muito, então eu não preciso cortar o forro no molde, tá? Eu deixo assim sobrar um pouquinho de forro para cada lado. Então, minha bolsa vai ficar pink dentro e fora, gente. Eu que não sou de usar rosa, hein? Tô ousada. Aqui, ó, já cortei o forro desse. Vou cortar do outro também. Aqui o meu outro espelho também já com EVA. E a etiqueta, Simone? Gente, eu vou personalizar ela no final com filme de recorte. Porque o Bresser aceita muito bem filme de recorte. Então, eu preferi personalizar no final, para poder olhar a dimensão. O filme de recorte tem essa vantagem. Eu vou personalizar ela com a minha logo. Se já não bastasse ser rosa, ainda tem que ser rosa chamada de urubeba, né? Então, o forro é isso. O que nós vamos fazer agora? Vou colocar viés, porque só depois do viés que eu vou medir a circunferência para ver o tamanho do meu fole, tá? Então, ó, vou colocar o viés, vamos lá para a máquina. Deixa eu só achar os meios aqui. Deixa eu ver, a parte de baixo. Falei que a parte de baixo é assim onde tá o risco da caneta. Então, aqui, ó. Aqui vai ser a parte de baixo. Vou juntar, ó, quina com quina. Vou vir aqui, vou fazer um pique aqui embaixo. Aqui na parte de cima também eu vou fazer um pique, porque depois, na hora de posicionar tudo, é bom que esteja os 4 lados já marcados, tá? Aqui embaixo também. Que nessa bolsa, a minha alça vai ficar lateralizada. Eu não vou colocar a alça na parte de cima. Na parte de cima, eu quero que fique assentada a minha bolsa de mão. Então, minha alça vai ficar na lateral. Vocês vão ver que legal. Fica bem bonitinho. Ó, marquei os 4 lados, tá? Com piques, ó. Meio, 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 meio. Agora, vamos pra máquina colocar vivo nisso. Vou deixar vocês do lado de cada máquina, que eu acredito que vai ser melhor pra visualizar. Então, aqui eu já tô com pé calcador de vivo, tá? Porque a transporte duplo tem lugar certinho de passar dentro da canaleta do vivo. O vivo que nós vamos trabalhar é esse daqui, ó. O vivo plástico, pronto, para facilitar, né? Mas poderia ser um vivo encapado. Eu vou posicionar aqui o meu sintético sobre o forro. Lembrando que o meu sintético já tá estruturado com EVA. Eu só vou dar uma posicionada aqui com os clips, para ele não mexer e faltar alguma parte enquanto eu estiver colocando outra. Então, vou espalhar uns clips aqui para garantir que o forro vai ficar esticadinho enquanto eu estiver costurando. Eu posso usar como parte de cima e de baixo qualquer um dos lados. Então, como eu marquei os 4 cantos, eu vou começar a colocar o vivo aqui por baixo. O meu vivo é preto, então eu preciso de um sintético preto para fazer o acabamento dele, ó. Então, aqui eu vou colocar, ó, tá vendo o meu pique? No meio do pique, eu coloco o meu sintético e o vivo eu coloco da metade desse pique pra cá. Então, do pique pra cá, eu começo a colocar meu vivo. Tem que ligar a máquina, né, Simone? O que eu tô usando aqui agora? Linha 40.
tanto na bobina quanto em cima, linha de nylon 40. Por que eu escolhi a nylon 40? Porque eu preciso que minha bolsa fique forte, fique bem estruturada. E a linha 40 ela é bem mais grossa que a 60. Você concorda comigo que a 40 ela tem 30% mais de grossura do que a 60. Então, ela é bem mais rígida, bem mais forte e, portanto, mais confiável. Eu vou colocar aqui, ó. Já prendendo no meu forro. Comecei com retrocesso, você viu, né? Ponto número 4. Poderia ser maior. Por que eu tô usando linha preta se eu falei que ia usar rosa? Porque o vivo é preto. Se eu colocar uma linha rosa aqui e na hora de fechar a peça aparecer um pouquinho da linha, vai ficar muito destacado essa linha rosa aparecendo. Então, a preta vai deixar mais discreto caso a minha costura apareça depois, tá? É uma bolsa grande? É. É uma mala grande? Sim. Porém, muito simples de fazer. Ela é muito simples. Eu poderia colocar bolsos aqui na frente, mas eu escolhi não colocar bolso, porque eu quero ela só para mala mesmo. Se eu tivesse um bolso aqui fora, por exemplo, eu não ia poder guardar nada, porque o risco de alguém enfiar a mão no meu bolso e pegar as coisas seria grande. Aqui nas curvas, ó, eu empurro com essa mão o vivo para fora e com essa o vivo para dentro, para ele fazer a curva exata do meu sintético. E fica uma curva perfeita. Ó, quando chega aqui no final, tá vendo, ó? Meu acabamento tá aqui. Eu vou pegar minha tesoura e vou colocar ela aqui, ó. Encostada no vivo que já tá costurado e o vivo que ainda não tá costurado no meio. Aí eu corto, tá vendo? Desse jeito, olha, um vivo encosta no outro perfeitamente e eu venho aqui com o acabamento e tampo essa emenda. Esse sintético que eu tô usando aqui é um doll. Faço o retrocesso depois dele para não ficar retrocesso em cima de muitas camadas. Ó, já corto o excesso que eu vou usar pro outro lado da bolsa. Quantos centímetros, Simone? Deixa eu ver. Esse daqui eu fiz com 4. Com 4 centímetros, a bolsa é bem grande, então o acabamento podia ser um pouquinho maior. Mas vou te mostrar aqui, olha, como é que fica discreto o acabamento. Fica bem bonito. Agora eu já sei qual é o lado de baixo e qual é o lado de cima do meu espelho. Esse aqui vai ser o espelho da frente. O que eu tenho que fazer agora? Refilar esse forro, né, que eu cortei maior. Eu acho que facilita na hora de colocar ele na peça. Então, se você não quiser, tiver com forro à conta, não tem problema. É só você clipar mais, deixar os clipes bem localizados, para não correr o risco de faltar forro em alguma parte, tá? Eu acho mais fácil fazer sobrando, sempre faço. Olha essa curva, gente. Olha essa curva. O vivo faz isso. Se tiver sem vivo, é muito difícil fazer uma curva perfeita sem vivo. E aqui, ó, você pode estar assustado pelo tamanho da peça, mas peças grandes são mais fáceis do que peças pequenas. Eu considero mais fácil de fazer.
ok? Ó, primeiro espelho pronto. Vou fazer a mesma coisa com o de trás e já volto com vocês. Pronto, a parte de trás também colocada. Olha, é tão grande que tá difícil de mostrar aqui, né? Mas aqui, ó, é a parte de cima e aqui é a parte de baixo da parte de trás. Por que que eu sei que é a parte de baixo? Porque aqui tem o acabamento, tá? Então, ó, o que que a gente vai fazer nessa parte aqui agora? Já vamos colocar o nosso elástico pra gente não esquecer. Então, colocar o elástico pode ser agora, super importante. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que medir o centro aqui e ver quanto de elástico vem até o centro. Então, ó, eu vou clipar ele aqui na borda. Vou ver onde é o centro, ó, aqui é o centro, tá? Então, quanto de elástico vem até o centro, depois quanto vai pra lá. Assim mesmo, ó. Ele não precisa esticar aqui agora, porque ele vai esticar depois. Então, você vem aqui, ó, e corta. Já o tamanho que você quer. Então, você descobriu que esse é o tamanho do seu elástico, você pode cortar ele 4 vezes. Então, que tamanho que deu aqui, se você for fazer a bolsa no mesmo tamanho que eu? Deu 82 centímetros de elástico. 82 centímetros de elástico. Então, eu vou vir aqui, vou cortar mais 3 vezes. Eu vou colocar elástico dos dois lados, tá? Três, mais um. É importante que seja esse elástico aqui, porque ele é grosso, ele é firme, tá? Ele vai aguentar deixar toda a sua bagagem no lugar. Aí, o que que eu vou fazer? Em um dos elásticos, ó, eu vou passar esse lado do meu abotoador. Na verdade, meu abotoador tem 2 lados, né? Então, ó, um lado, nem sei se a luz tá boa, mas um lado eu vou colocar de um lado de um elástico e do outro lado o outro. O meu elástico é mais largo que ele, não tem problema, ó, eu posso colocar assim dobrado. No outro elástico, coloco o outro. Deixo aqui no meio. Esses 2 elásticos vai ser para outra parte, né? Para a parte da frente. Então, por enquanto, nós estamos fazendo só de trás. Então, ó, eu vou costurar do lado de cá e vou costurar do lado de cá. Então, vou clipar ele aqui. Vou clipar aqui. Tá vendo? Nas quinas. O outro elástico, ó, aí vai ficar assim, ó, tá? Pra ele abotoar aqui no meio, ó. Assim ou assim. O outro eu coloco do lado de cá. Aí, antes de você costurar, você vê aqui se tá encaixando direitinho. Ó, tá bonitinho. Com a mala vazia, ó, ele tá sem esticar. Mas quando a mala estiver cheia, ele vai esticar, tá bom? Então, agora eu viro e vou costurar do lado de cá, pra não machucar meu vivo. Então, eu olho aqui onde eu coloquei meu elástico. Costurei do lado direito, pra não machucar meu vivo. Vou fazer isso nos 4 cantos, pra eu prender o elástico nos 4 cantos. Tem que conferir, às vezes, se vocês estão aí, porque eu costumo achar que tô gravando e não tô. E depois eu tenho que desmanchar a peça pra gravar de novo. E tá aí uma peça que eu não queria ter que desmanchar. Ó, você confere se o elástico tá aqui. Pode dar retrocesso para esse elástico ficar bem preso, porque ele vai esticar bastante. Agora vamos para a última ponta.
Uma coisa que eu gosto de fazer é queimar a ponta desse elástico. Queimar ela aqui para ela não desfiar. Então, aqui, ó, é o espelho da frente. Também já coloquei o elástico, ó. Então, o elástico fica assim, sem esticar no momento, tá? Eu gosto de queimar o elástico. Então, eu vou queimar a ponta de todos os 4 lados. Para ele não desfiar. Porque eu vou esticar esse elástico bem e ele não pode desfiar e me atrapalhar. Com isso, também eu já tô queimando as linhazinhas que ficaram aqui do retrocesso, tá? É muito importante queimar para o elástico não desfiar. Mesmo eu colocando viés, corre o risco, tá? Então, ó, agora a gente vai fazer a medição do contorno para a gente descobrir o que vai ser fundo, o que vai ser caminho do zíper. Como eu falei com vocês, a minha alça não vai ficar aqui em cima. A minha alça vai ficar aqui na lateral. Então, se eu for carregar essa bolsa pela alça de mão, vai ser aqui pela lateral. Então, embaixo vai ser meu fundo e o resto caminho do zíper. Eu pretendo fazer esse fundo nessa distância assim, mais ou menos, olha. Então, deixa eu ver quanto que eu vou deixar sobrar para cada lado. Aí eu já marco. Quando acabar a curva aqui, ó. Pode ser 15 centímetros para dentro. Ó, 15 centímetros para dentro. Eu já vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Você nem tá vendo, né? Mas aqui, ó. Deu 15 centímetros para dentro. Vou marcar aqui. E 15 centímetros para dentro do lado de cá também. Então, eu venho aqui, ó, acho 15. Onde não tem curva. Venho trazendo ele para cá. Então, aqui é o 15. Então, nesse espaço aqui vai ser meu fundo. Esse espaço do meu fundo tem 42,5. Tem que anotar isso. Então, ó, fundo 42,5 mais margem de costura, vou colocar 44, tá? Então, meu fundo vai ter 44. Por quanto? Eu acho que vou fazer com 30. Deixa eu ver. Eu vou colocar 30 na medida final, mas aí vai ter a margem de costura, vai ficar uns 28, tá? Então, meu fundo vai ter 44 por 30. O que eu preciso medir agora é toda a extensão fora esse fundo. Então, eu já sei que esse espaço todo aqui vai ser meu fundo. Então, eu tenho que vir aqui com o clipe. Vou prender aqui. Com o clipe, ó. E vou contornar todo o vivo. Por isso que eu coloco o vivo primeiro. Fica mais fácil a medição quando já tem o vivo. Que aí eu faço a curva certinha do vivo. O vivo faz tudo encaixar. Inclusive a minha fita métrica. O que eu tô medindo aqui é o espelho da frente. Eu sei que os dois foram cortados na mesma medida. Mas vai que entrou uma costurinha a mais, entendeu? Então, eu prefiro sempre medir pelo da frente. Que a frente tem que ficar mais perfeita, né? Então, eu vou colocando o clipe. Minha fita nem vai dar até lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar onde é o meio aqui. Você lembra que eu marquei o meio aqui? Então, vou ver onde deu o meio. Deu 94,5. 94,5 a gente soma. 90, se fosse 95 mais 95, daria 190. Então, 189. Com margem de costura, 190. Beleza. Você entendeu, ó? Eu marquei lá da ponta onde vai acabar o fundo até a metade daqui. Que daqui pra lá vai ser o mesmo tanto. Então, até a metade daqui deu 94,5. Cadê a metade? Deixa eu te mostrar o pique. Olha o pique, ó. Então, deu 94,5. 94,5 mais 94,5, 189. 189 mais margem de costura, 190 vai estar de bom tamanho, porque é melhor que fique mais apertado. Então, de caminho de zíper vai ser 190. Vamos anotar isso. R$190 por... Eu quero que seja 30, mas eu não quero que seja 30 dos dois lados. Eu quero que a parte da frente seja menos profunda que a de trás, por causa da alça. Então, eu vou colocar 18 para a parte de trás, 190 por 12 para a parte da frente. Assim, cabe minhas rodinhas, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e a minha alça fica mais centralizada, eu colocando na parte de trás. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Então, agora a gente precisa cortar isso, 190 por 18. Eu comprei só 1 metro, então eu vou ter que fazer uma emenda, tá? Eu não comprei 2 metros inteiros, você vai precisar comprar 2 metros inteiros. Eu comprei 1 metro e depois eu comprei mais 1 metro. Então, não vou conseguir 190 direto. Olha aqui. Eu comprei 1 metro. Então, você vai precisar comprar 2 metros, tá bom? 1 metro tem 100, né? Então, vamos cortar nesse daqui.
Metade de 190 vai dar 95, né? Eu preciso de margem de costura para ele também. Então, eu posso cortar 96. 2 vezes de 96. Então, você entendeu? Como o meu sintético, olha só, como o meu sintético não vai inteiro, eu vou ter que fazer uma divisão. Então, no meio ali da alça vai ter uma divisão. Não tem problema, pode ter uma divisão lá. Então, vai ser 95, que vai ser metade de 96. 96 por 18, 2 vezes. 96 por 12, 2 vezes, que eu vou ter que fazer emenda. Ok? Então, quando você for comprar o material para fazer sua mala, compra 2 metros. Pra você não ter que fazer emenda no seu caminho do zíper, igual eu vou ter que fazer. Eu juntei tudo aqui, eu achei que ficou muito profundo. Então, eu diminui mais 2 centímetros na parte da frente, que eu quero que a parte da frente seja mais estreita, tá? Ela vai ter profundidade, vai caber organizadores, mas ela vai ser mais estreita que a parte de trás, por causa da alça de mão. Importante que a alça de mão fique mais centralizada na peça, para a bolsa não ficar tombando, tá? Então, quando a gente for colocar a alça de mão no caminho do zíper, a gente tem que colocar um lado mais largo que o outro. Então, eu vou colocar a parte de trás com 18 de profundidade e a parte da frente com 10. Totalizando 28, menos a margem de costura, a nossa mala vai ficar com mais ou menos 26 centímetros de profundidade. Ó, quase que 1 metro deu. Eu vou ter que tirar um pedaço do outro metro que eu comprei para fazer a bagagem de mão, para tirar o fundo, só o fundo. Quase que deu. Mas o problema é essa emenda aqui, então de todo jeito é bom você ter um sintético de 2 metros para você fazer o caminho do zíper. Apesar de que você vai ver que eu vou fazer um caminho do zíper com emenda muito lindo. Cortei 2 vezes 10 por 96, porque eu vou ter que costurar um no outro, tá? Para fazer o caminho do zíper. Mas no final eu te falo a medida certa, depois a gente ainda vai conferir essas medidas, tá? Aqui também, ó, 2 vezes 18 por 96, porque eu vou costurar um no outro para fazer o caminho do zíper. Agora nós vamos cortar o fundo, que tem 44 por 28. Aqui agora, ó, eu tinha colocado 30, que eu mudei para 10, e aqui eu vou mudar para 28. Que vai ser a profundidade que eu vou cortar meu fundo. Eu vou ter que usar o meu outro sintético. Então, esse outro aqui, que eu cortei 1 metro dele, eu vou tirar 44 por 28. Ó, o meu fundo, 44 por 28, tá? Claro que vai ter forro, vai ter estrutura, tá? Mas do outro metro é só isso que eu vou precisar. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos cortar a alça de uma vez. A alça de mão. Vocês lembram que eu falei que a gente vai usar o bidim? Vou usar esse bidim aqui pra fazer a alça de mão. Poderia ser montana, mas eu tô sem montana preta. Então, eu vou fazer bidim duplo. Então, a minha alça vai ter 4 centímetros, que é o tamanho do meu quadro, né, que eu já mostrei pra vocês. E eu quero que essa alça tenha 25 centímetros. 25, 25 tá bom. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma vez com 4 e uma vez com 5. Vou colar uma na outra e depois refilo. Ó, uma vez com 4, uma vez com 5. O bidim, ele parece montana, só que ele não tem o verso tão bonito igual montana. Olha só, do lado da frente, até lembra bem o montana, mas atrás, ó, ele tem essa fibra diferente. Então, ele não fica com acabamento tão bonito. Aí, eu vou passar a cola na parte dos 5 centímetros. Na parte dos 4. Vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou cortar o tirante. Então, minha alça já secou, os dois lados. Aí, eu vou colar um no outro. As bordas têm que ficar bem alinhadas, porque foi cortado do mesmo tamanho. Mas no meio, você não precisa preocupar. Você pode bater martelo, se você preferir, mas a gente vai costurar também.
Então, aqui agora eu vou cortar esse maior na medida do menor. Lembrando que essa minha alça de mão tá com 25 centímetros somente, tá? Que é a conta de pôr uma mão, né? Mas fica a gosto, você pode fazer uma alça de mão maior se você preferir. Vai ser 2 bidinhos para ela ficar bem forte. E o que eu vou fazer? Vou fazer tirantes. Então, eu tenho aqui, ó, um modelo de tirante. Você pode usar o modelo que você preferir. Esse daqui foi meu modelo de escolha. É melhor desenhar do lado direito do bidinho. E eu vou desenhar ele 2 vezes. Só 2 vezes, porque a gente vai colar e cortar igual a gente fez com aquela alça. É 2 vezes no molde e 2 vezes no quadrado. Aqui, ó, o desenho do molde. Não sei se você tá conseguindo ver. Mas eu desenhei o molde aqui. Simone, eu não tenho arquivo de tirante. Eu vendo tanto o molde quanto o arquivo de corte. Se você quiser cortar seu tirante na plota de recorte, tá? Você pode me chamar no WhatsApp, tem o link do meu WhatsApp aí na bio. Que eu vendo o arquivo pra você. Os preços dos meus moldes são muito baratinhos. Ó. Aí agora eu vou passar cola aqui. Eu quero colar um aqui e um aqui, tá? Pra gente cortar ele também duplicado, pra essa alça ficar bem forte. Aqui tem um viés de gorgurão branco, ó. Eu vou colocar ele no meio da minha alça pra reforçar. Eu acho que vai ficar muito mais seguro, né? É uma mala, gente. Eu vou carregar muita coisa. Vai ter momento que eu vou precisar puxar pela alça. Então, essa alça tem que estar firme. Ó, o que eu tô fazendo? Passar cola na alça. Ou no viés, né? Passei cola no viés. Eu vou cortar também um pra cada um desses tirantes. Como meu viés é branco, eu tenho que ter cuidado pra ele não sobrar. Poderia estar usando um preto aqui, mas eu peguei esse branco pra você ver melhor o que eu tô fazendo, tá? Eu passo cola de um lado do viés. A cola também ajuda a estruturar, que a cola também deixa o material mais forte. A costura que a gente vai fazer com nylon 40 também vai deixar nossa alça bem forte. Ó, colei um lado, agora eu passo cola do outro lado pra colar a parte de cima. Esse daqui deu muito ruim, porque eu já tinha cortado ele certinho. Agora eu vou ter que conseguir encaixar ele bem no lugarzinho. Deixa ele secar aqui. Agora vamos colocar esse, ó. Esse daqui eu tenho que ter cuidado no meio, ele não pode sobrar pra nenhuma das bordas, ó. Não sobrou pra nenhuma das bordas, não dá pra ver o branco desse lado, tá? Fazer a mesma coisa com esse aqui. São 2 tirantes pra ficar um acabamento, uma alça bem chiquetérrima, combinando com a minha mala, que tá muito chique, né, gente? Nesse pink. Aproveitando aí essa onda do pink no momento. Aqui, ó, esse daqui eu já cortei, né, já refilei. Então, agora eu tenho que conseguir fazer os dois encontrar direitinho, ó. Pode sobrar nada. Tá? Igual nós vamos fazer aqui com os tirantes, ó. Eu já vou colar um tirante aqui e o outro aqui. Aí, na hora que eu recortar... Ai, que bonitinho esse modelo que eu escolhi. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo a medida para essa mala de 70, mas eu te ensinei como medir para você fazer a sua mala do tamanho que você quiser, tá? Vou deixar a medida da de 70, que foi a única que eu confirmei as medidas. A de 50 e a de 30, você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz essa aqui, ó. Nós fizemos do zero. Eu ainda não sabia a medida que ia ser. Agora, nós vamos voltar para a máquina para costurar isso. Para costurar o caminho do zíper, agora, nossa, conversa lá na máquina.
Então aqui agora nós vamos costurar a alça. Eu já troquei o pé calcador por pé de costura reta. Vou começar aqui da lateral, ó. Ponto número 4, para ficar um ponto bem imponente. Vou costurar bem na bordinha. Então vou usar meio pé de máquina para fazer essa costura aqui. Mantive a linha preta, porque eu tô costurando a alça preta. Depois eu vou trocar pra linha rosa na hora de fazer o caminho do zíper. Vou cortar o excesso de linha e vou queimar pra ele não descosturar, porque linha de nylon escorrega, tá? Olha que os pontos mais lindos. Não sei se vai dar pra ver. A luz aqui pode ajudar, deixa eu ver. Dá pra ver os pontos? Olha que lindo. Nós vamos fazer a mesma coisa com os tirantes. Poderemos costurar os tirantes na bolsa ou costurar agora. Eu vou costurar agora, vai ficar mais bonito. Vou começar por um dos lados, que vai ficar pra baixo. Então, deixa o retrocesso aqui, ó. Tá vendo? Aí, esse que tá com retrocesso vai ter que ficar pra baixo, lá na bolsa, tá? A luz não tá ajudando, mas os pontos estão lindos, lindos, lindos. Agora eu vou trocar a linha pra rosa, porque a gente vai costurar o caminho do zíper, tá? A gente tem que unir as partes antes de colocar essa alça. Aqui, ó, tô trocando bobina para uma bobina rosa. Eu não tenho a pink, infelizmente. Vai ser rosa, claro, mas tá bom. Vai ficar mais discreto do que eu costurar tudo de preto. Não sei se é assim que vocês fazem, mas na hora de trocar a linha, a gente corta a linha que tava aqui antes da passagem dela, ó. Amarra. Então, tô amarrando aqui a rosa na preta, ó. Dou um nó aqui, ó. E vou puxar a minha linha até a rosa aparecer aqui embaixo. Corto o excesso e passo só na agulha. O resto da linha fica passada certinho. Ajuda muito a não descalibrar a tensão da máquina, você fazer isso. Porque você ficar passando sempre a linha, pode ser que no momento ela não entre bem aqui nos discos. Aí fica aquela linha frouxa, né? Aquela coisa feia. Então, até agora a gente vai unir as partes, tá? Por que eu vou unir as partes? Porque eu comprei sintéticos de 1 em 1 metro, em vez de comprar logo 2 metros. Eu comprei um, depois falei, não, quero mais um, que eu vou fazer grande. Aí, não consegui cortar o caminho do zíper inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, ó, essa parte de 18 por 96 com a outra de 18 por 96. Porque o que eu quero, na verdade, é uma parte de 18 por 190, tá? Que é o caminho do zíper da parte de trás. Então, ó, tô fazendo aqui um pé de máquina bem avantajado. Frente do sintético em frente do sintético. Aí aqui eu vou abrir essa costura e vou costurar aqui, fazer uma costura bem bonita aqui, que vai parecer que foi de propósito, fica muito bonito. Só que tem uma coisa importante. Esse caminho aqui, essa costura tem que bater com a costura da parte da frente, tá? Pra parecer que tem um detalhe proposital e bonito. Então, se você só tem sintético de 1 metro, dá pra você fazer isso também. Vai faltar, né, um pouquinho, igual vocês viram que eu precisei de pegar uma outra parte. Deixa eu pegar agora aqui as duas de 10, ó. Eu vou unir 10 com 96 com 10 com 96 aqui. Pra fazer o outro lado do caminho do zíper. Não podia ser menos de 10. Porque as minhas rodas vai vir 2 rodas nessa parte aqui, ó. E a minha roda tem 6 centímetros, então não dava pra ser menos de 10, porque eu ainda vou perder margem de costura, tá? Ó, passei uma colinha. Acho que o outro já secou. Vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar abrindo essa costura aqui, ó. Eu vou abrir essa costura, colando ela aqui, e depois eu costurar.
Na hora de costurar, pontos bem lindos, tá? Pra parecer que essa costura aqui é proposital. A gente faz questão dessa costura enfeitando a bolsa, entende? E não é proposital, Simone? Não, não é. Eu preferia que fosse sintético inteiro. Então, a próxima vez que eu vou fazer uma mala desse tamanho, eu já vou pedir 2 metros inteiros do sintético. Eu pedi um, depois eu falei, não, me dá mais um. Aí ficou cortado no meio. Ó, colei, aí eu vou vir e vou costurar. Aí você deixa um ponto bem bonito, por isso que eu troquei a linha pra rosa. Meio pé de máquina, porque a gente costurou com o pé. Agora, se você costurar com o pé aqui, você não vai estar costurando essa dobrinha que a gente fez. Então, meio pé. Aí chega aqui, ó. A gente volta e costura o outro lado da linha. 2 pontinhos. Meio pé de máquina. Posso vir aqui pro lado para fazer o retrocesso. Esse dá pra ver melhor, né? Olha que bonito. Aí ficou parecendo proposital, né? Não ficou legal? Então, vamos fazer a mesma coisa com essa parte aqui. A gente vem cá, abre a costura. Não precisava nem passar cola, sabe? A gente consegue abrir a costura e costurar. Mas eu acho que passando a cola fica mais fácil. Menos chance dele embolar aqui embaixo na hora que você estiver costurando. Então, a cola já tá ali, tudo mais fácil. Aí, na hora de colocar o zíper, eu tenho que tomar o cuidado dessas duas partes se encontrarem, ficar bem retinha, tá? Ok? Na hora de colocar o zíper, tomar o cuidado de pegar essa parte bem no meizinho. Aqui agora eu vou colocar a minha alça. Então, eu tenho que definir qual a distância que eu vou colocar a minha alça. Então, meu tirante vai ficar assim, ó. De um lado e do outro. Tá no meio? Não, mais pra frente, tá? Mais pra frente aqui, pra ele ficar mais equilibrado. Então, ele não pode ficar aqui no meio, senão ele não vai ficar no meio certinho da bolsa. Afinal de contas, a gente fez esse caminho maior justamente pra dar essa diferença. Então, a gente vai colocar ele aqui pra frente. Deixa eu ver se essa distância tá boa pra minha alça. Não, tá muito distante, a alça vai ficar muito curta. Deixa eu aproximar um pouco. Eu acho que assim tá bom. Deixa eu ver qual que é a distância aqui. 8 centímetros. Deixa 9. Aqui ainda vai em 4. Então, 9 centímetros pra cá vai ser o lugar de eu posicionar a minha alça. Vou pegar aqui, ó, 2 quadros. Aqui vai sobrar porque eu escolhi um tirante que tem um centro menor, não tem problema. Então, ó, pra cá vai ser 9 e pra cá. Pra cá vai ser 9 também. E o ideal é que tenha um pedacinho de sintético lá atrás. Pra ficar ainda mais forte, mais resistente esse meu tirante. Eu vou colocar um sintético aqui de baixo, ó. Pra na hora que eu costurar esse sintético também costurar junto. Então, ó, posiciono bem bonitinho meu tirante. Ah, eu tô com a linha rosa. Tem que trocar minha linha, né, gente? Eu não vou costurar aqui com a linha rosa de jeito nenhum, porque eu vou costurar meu tirante com a linha rosa. Eu aproveitei que eu troquei a linha, ó, já colei aqui a parte de trás, o pedacinho do arremate, pra reforçar essa alça. Então, aqui, eu vou juntar as duas partes aqui. E vou medir 9 centímetros pra dentro, pra começar o meu tirante, ó. 9 centímetros pra começar, e 9 daqui pra cá também. Não, daqui pra lá. Opa! Vai ser aqui assim.
ficou muito no meio, né? Eu não gostei. Acho que tem que ser mais pra lá. O 9 tá pouco, deixa eu ver. 10. 10 centímetros daqui pra lá. E 9 daqui pra lá. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou localizar, tá vendo aqui minha costura do meio? Eu vou localizar minha alça. 10 centímetros dessa borda pra dentro e 9 centímetros dessa pra dentro, ó. 10 centímetros dessa borda pra dentro e 9 dessa pra dentro, tá? Na hora que estiver bem posicionado, eu vou vir costurar. Aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer... Deixa eu ver... Eu acho que vou fazer só uma costura aqui em cima. Ai. Só uma costura aqui na parte de cima e embaixo eu vou colocar só rebite. Porque nós já fizemos uma costurinha de acabamento bem bonitinho, ó. Fiz retrocesso. Ó, retrocesso, para ficar bem firme. E depois eu coloco o rebite, tá? Então, ó, eu coloquei um sintético aqui embaixo para dar um reforço para essa minha costura. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Então aqui, ó, eu já costurei uma costurinha só em cada um, ó, só aqui. Tá vendo? E vou colocar rebites aqui. Por quê? Porque eu já fiz uma costurinha de acabamento, senão vai ficar feio. Agora, a minha alça, eu vou colocar ela aqui e tenho que fazer uma costurinha também. Aqui, ó. Prendendo a alça e alça aqui, ó. Tá? Então, ó, essa costurinha bem aqui na borda. Gente, eu acho que minha agulha entortou. Vamos costurar essa alça. Do outro lado também. A agulha que eu tava usando antes, eu não lembro a numeração, mas ela entortou, devia ser 21. Agora eu coloquei uma 22, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Agulha 22, tá bom? E ela tava batendo na caixa de bobina e tava batendo na serrilha. Por quê? Porque ela tava torta. A gente não vê. É bem sucinto, ó. Não tô vendo nada torto, mas se tava batendo, ela tava torta. Já vou pôr essa no lixo, que eu troquei e funcionou, é porque tava batendo. Então, agora eu tenho que colocar rebites. Então, eu coloco rebites antes de colocar o forro, tá? Então, vou rebitar, vou trazer o balancinho pra cá pra gente rebitar isso. Então, primeiro eu vou furar, né? Eu vou pegar essa parte mais grossa do meu caminho do zíper, onde eu coloquei minha alça, e vou fazer 2 furos do lado de cá, ó. Eu acho que aqui cabe, ó, 2 rebites. Eu vou fazer um mais aqui na ponta e outro aqui mais pra dentro. Tá vendo? Nessa alça também cabe os rebites aqui, né? Deixa eu pôr um só. Aqui. Bem no meiozinho, tá? Do lado de cá também, um só. E aqui. 2. Tirar meu furador, colocar o aplicador de rebites. Meu aplicador é o número 3, mas ele aplica o 5 também.
Olha, ficou top, não ficou a distância? Então aqui, ó, nós temos o nosso caminho do zíper de 90 por 10, já costuradinho aqui no meio, olha como é que ficou bonito. E temos também 18 por 190 já com a alça, olha que lindo que ficou com essa ferragem. Ficou muito bom, não ficou? Então, a gente precisa agora estruturar isso, a gente tem que estruturar o caminho do zíper, o fundo. Agora é a hora de colocar o zíper, eu amo essa hora. A gente tem que confirmar se o nosso zíper tem pelo menos o tamanho aqui, né? Tem que sobrar um pouquinho. Aí você confere se a medida do seu zíper vai dar. A gente trabalha com zíper de metro, mas, ó, vai dar, tá? Então, tem que sobrar um pouquinho. Então, confere aí. Eu vou colocar o zíper com a linha... Vou colocar com a linha rosa já, porque aí eu já rebato a costura. Ai, Simone, por que você tanto troca de linha? Gente, se fosse uma peça piloto só para aula, talvez eu não trocaria tanto de linha. Mas é uma bolsa que eu vou para um evento muito importante para mim. Então, eu quero trocar de linha toda hora por causa disso. Pra ficar bem bonito. Então, eu vou colocar a linha preta quando for pra costurar no preto, rosa pra costurar no rosa, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Ó, frente do zíper, tá vendo os dentinhos? Com frente do meu sintético. Deixa sobrar um pouquinho lá. Aí, nós vamos costurar aqui, ó. Pode colocar o forro atrás de uma vez? Pode. Eu não tô colocando, porque esse primeiro aqui eu vou fazer por etapas pra você ver. Os próximos eu já vou embutir tudo, tá? Olha lá, um pé de máquina, aí eu vou acertando o zíper aqui no lugar. Ó. Eu preciso clipar essa hora? Não, é só você ir acertando assim, ó. Eu costuro uma parte, volto aqui, acerto. Eu acho mais rápido assim do que eu clipar, ficar clipando tudo, tá? Processo no início e no final, ok? Olha aqui, meu zíper. Só que agora a gente tem que colocar forro. Então, como que é o forro? É o caminho de zíper tradicional, quem é bolseira aí já sabe. Mas eu tô fazendo por etapas aqui, se você é iniciante, quer fazer uma mala aí pela primeira vez. Agora, o forro, ó, eu coloco o lado direito dele, esse aqui é o avesso. O lado direito dele eu coloco aqui atrás do zíper, ó. Então, fica forro de frente pro sintético, tá vendo, ó? O meu forro eu cortei maior. Então, depois eu refilo o excesso, pra facilitar a minha vida aqui. Aí eu vou costurar de novo no mesmo lugar, só que agora prendendo o forro, entendeu? Então, eu poderia ter costurado os dois juntos? Poderia, e nós vamos fazer isso no outro lado do caminho. Mas nesse lado, eu achei melhor fazer separado pra você entender o que tá acontecendo. Ok? Agora que eu já costurei, ó. Tá vendo que legal? Aí eu viro, ó, meu sintético pra trás, meu forro pra trás do meu sintético, e eu posso rebater essa costura já, porque eu já estruturei, tá? Já tá com estrutura. Então, eu já posso virar aqui, ó, meu forro pra trás. E como meu forro é da mesma cor do principal, não tem problema da linha rosa aparecer dentro também. Então, eu vou rebater essa costura aqui. Ó, joguei o forro pra trás, dobro aqui, forro bem esticadinho. Vou começar aqui da lateral pra eu deixar o retrocesso aqui, tá? Olha o que eu vou fazer. Ó, já fechei uma lateral. Agora eu puxo, deixando meu zíper, ó, bem à mostra aqui, ó.
Puxa bem esse forro pra dentro. Aí aqui eu vou vir com um pé de máquina rebater essa costura. Pra que isso, Simone? Pra ficar tudo assentado e bonito, pra ficar um acabamento bom e pra tirar sintético e forro do caminho do zíper. Então, quando o meu cursor for passar por aqui, ele vai ter liberdade pra caminhar, que ele não vai estar agarrando em nada, tá? Por isso que a gente faz esse rebatimento, principalmente por isso. E fica bonito também. Fica um acabamento bem bonito. Ok? Aqui eu já posso refilar esse forro. Eu vou cortar, ó, toda essa rebarba e já volto. Prontinho, ó, refilado. Olha que coisa mais linda. Gente, esse meio emendado ficou lindo, olha. Eu acho que ficou até um detalhe mais legal na peça. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, na hora de colocar esse daqui, a gente tem que colocar costura com costura. E lembrar também que a parte que vai ficar o zíper é essa que tá mais perto da alça. Não é a de cá, senão a alça vai ficar lá atrás da bolsa. Então, o zíper entra aqui, deste lado, mais perto da alça. E na hora de fazer o encontro aqui, eu vou começar encontrando aqui, ó. Ele tem que ficar bem certinho aqui. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de começar por aqui minha costura, ó. Eu quero que bata certinho aqui, tá? Então, eu acho que eu vou até colocar o forro separado para não correr riscos. Porque essa emenda aqui, para parecer que foi uma coisa, né, pensada e trabalhada para isso, ela tem que ficar bem certinha. Então, eu vou fazer até um piquezinho aqui no zíper. Mas, Simone, não pode fazer pique no zíper. Posso, se eu queimar, pode. Aí eu vou dar uma queimadinha para ele não desfiar. E agora eu consigo saber onde posicionar essa parte aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou posicionar por causa dessa emenda. Olha o trabalho que deu essa emenda. Então, se você puder comprar 2 metros, para você não precisar fazer emenda, melhor, tá? Então, eu vou começar a costurar da emenda pra cá. Depois eu costuro da emenda pra lá. Então, vem cá, emenda, ó. Vou costurar aqui. Vou arrumando o zíper aqui, ó. Que agora eu tô costurando no outro lado do zíper, né? Tá vendo, ó? O outro lado do zíper. Ó, bateu certinho aqui no final, ó. Bateu certinho. Agora o outro lado, eu vou ter que costurar com o zíper pra cima, né? Senão eu vou ter que pôr tudo pro lado de dentro da bolsa. Então agora eu vou costurar do meio pra cá, ao contrário. Deixa eu tirar esse excesso de linha que tá aqui. Então, ó. Agora você consegue ver até melhor. Eu vou costurar com o zíper pra cima. Então, ó, retrocesso de novo. Um pé de máquina. Lembrando que eu só tô fazendo isso do meio pra lá e do meio pra cá, pra garantir que a costura ia ficar no meio certinho, tá? Então, agora eu vou colocar o forro. Então, lembrando que o forro vai aqui atrás do zíper. Aqui tá meu forro. Ó, forro atrás do zíper. Agora eu posso fazer uma costura contínua, porque agora o forro não tem problema. É grande mesmo, mas não é difícil, ó. Forro atrás do zíper, tá? Então, seria assim, ó. Esse forro de frente pra esse, tá vendo? Então, aqui, ó. Pode deixar sobrar forro. Depois a gente refila. Um pé de máquina. Começo o processo. Aí eu vou arrumando assim, ó. À medida que eu vou costurando, eu vou arrumando.
Vamos de novo rebater a costura, agora do lado de cá. Então, você vira o forro todo pra cá. Olha como é que esse lado ficou bonito, rebatido, olha. Olha atrás. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, ó, forro todo pra trás aqui, ó. Envia o forro todo pra trás do principal. Vou começar aqui fechando a lateral. Aí aqui na hora que eu for costurar essa parte de fora, eu tenho que ir esticando meu forro para ter certeza de que ele não vai ficar embolado ali, tá? Então, vamos lá. Agora eu venho para a lateral, fechar essa lateral aqui e volto rebatendo a costura do zíper. O que eu tenho que fazer agora é passar um cursor de cada lado desse zíper. Então, eu nem vou refilar esse zíper ainda não. Vou passar os cursores aqui, depois eu refilo. O meu cursor, então, eu peguei um desse, que é a sua cabeça, e coloquei uma argolinha aqui, porque eu quero colocar cadeado. Cadeado de código, sabe? Então, já tem aqui a opção para eu colocar cadeado. Mas eu posso também colocar um cursor bonitinho. Vou colocar 2 cursores. Mas para colocar o cadeado, eu vou te mostrar um jeito mais correto, tá? Mesmo com 2 cursores, você faz dessa forma que eu vou te ensinar, que é mais seguro. Você ter certeza que ninguém enfiou nada para abrir o seu zíper. Se enfiar, eles não vão conseguir fechar de novo. Aí você vai descobrir mesmo antes de abrir sua mala que ela foi violada, tá? Isso é muito importante na hora do desembarque. Então, aqui, ó, coloquei 2 cursores, os 2 com argolinha, mas em um dos lados, que vai ser o lado de cá, eu vou colocar uma outra argolinha. Deixa eu ver se aqui tem alguma. Tem, ó. Uma argolinha com um pouco pedaço de sintético. Essa argolinha tem 2, então pode ter 7 por 4. Aí você vai dobrar no meio. Como a minha cola acabou, eu só vou dobrar e costurar aqui. Vou dobrar e costurar, vou dobrar e costurar. Ó, vou dobrar o outro lado também pro meio. E vou fazer esse tirantezinho aqui para prender o cadeado. Então, aqui, ó, um tirantezinho, tá? Bem reforçado. Aí eu tenho que pensar o seguinte, eu quero, essa aqui vai ser a frente da minha mala, a alça eu quero pro lado direito, então, eu vou colocar deste lado aqui, ó. Tá vendo onde a alça tá? A alça, ó, com ela de frente pra você. A alça tá aqui. Eu vou colocar ela à esquerda da alça, tá? À esquerda da alça eu coloco esse tirantezinho. Então, nesse tirantezinho eu posso pendurar identificador de malas, eu posso colocar o cadeado, tá? Vou costurar aqui. Vou aproveitar e vou continuar essa costura aqui. Eu vou ter que acertar esses 2 lados. Um ficou maior que o outro. Já coloquei cursor, já posso cortar o excesso de zíper. Então, vou colocar esse tirante só de um lado, tá? Do outro não precisa. Agora, eu vou refilar esse forro aqui. Então, aqui eu já coloquei cursor, já posso arrumar, cortar o excesso de zíper. Vou cortar o excesso de forro e já volto pra gente colocar o fundo. Então, já tá refilado aqui. Agora, eu vó costurar o fundo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, colocar frente do fundo com frente do caminho do zíper pra formar o meu fole. Olha como que dá certinho, olha. Eu coloquei 20, eu cortei 28 pro fundo. Coloquei o zíper na parte de cima, deu certinho.
É bom queimar esse zíper. Olha como é que já começou a desfiar. O zíper que eu cortei, as bordas, é bom queimar. Queimei esse aqui de uma vez antes que eu esqueça. Coloquei o fundo, agora eu vou colocar o forro do fundo, ó. Já podia ter colocado junto? Podia. Eu vou colocar agora. Cortei o forro maiorzinho, então eu posso colocar ele aqui com sobra. Posso rebater essa costura? Posso. Ó, puxo o forro pra cá e vou rebater essa costura aqui. Vocês viram que eu fiz a bolsa toda com ponto número 4, né? Vou jogar essa costura tudo aqui pra dentro. Eu tô levantando o pé, o calcador um pouquinho com o joelho, pra ele não machucar meu sintético nessas camadas grossas aqui. Por exemplo, onde tinha esse tirante, tá? Senão o ponto também pode sair muito pequenininho. Ó, rebatida a costura. Agora eu vou medir toda a volta do meu espelho pra ver se tem alguma parte que eu vou ter que acertar. Se tiver ficado apertado, ótimo, não tem problema. Aí vai ter ficado apertado só 1 centímetro no máximo, não tem problema. Mas se tiver ficado largo, eu tenho que tirar. Eu vou tirar no fundo. Mas, Simone, a gente fez tanta conferência, ainda pode dar errado? Pode, por causa das margens de costura. Então, a gente agora confere de novo. Eu vou conferir com vocês lá na mesa, porque aqui não tem espaço suficiente pra você ver, tá? Olha o tamanho desse caminho do zíper, gente. Agora nós vamos medir para ver se ele vai caber no espelho da frente. Sempre medindo da frente, tá? Não que os dois estejam em um tamanho diferente, não estão. Mas a gente sempre confere com o da frente, porque a frente tem que ficar mais bonita, mais certinho, tá? Então, ó, a parte que eu vou colocar na da frente é essa daqui, menor, né? Então, já vou virar ela pro lado da frente. Cadê o meio? Ó, meu meio tá aqui. Eu também tinha marcado o meio aqui. Vamos achar esse meio. Não é tão obrigatório achar o meio nesse momento, não. Mas vamos aqui pelo meio. Então, ó, eu vou clipar toda a volta. Ó, tô clipando a volta aqui, na quina principalmente. Acompanhando o vivo. Nessa hora, o vivo é essencial, gente. Faz muita diferença. Olha o encaixe que ele faz no vivo. Se tivesse sem vivo, não seria tão perfeito, tá? Já passei pelo fundo da mala com ela em pé, né? Onde ficou a emenda do meu vivo. Ó, já coloquei um lado. Agora eu volto lá pra cima. Deixa eu afastar vocês um pouco. Eu acho que vocês vão ver melhor. Agora eu volto cá pra cima. E vou agora daqui pra baixo. Pelo que eu tô vendo, vai sobrar um pouquinho. Olha aqui, gente, a medida deu certinho. Aqui, o que eu tenho de sobra é a margem de costura, olha. Olha, é minha margem de costura. Opa. Olha, gente, deu certinho. O que eu tenho de sobra
é minha margem de costura, tá? Então, vai ser isso mesmo, ó. Tá certinha a medida, não vou precisar tirar nada no fundo. Já posso tirar os clipes daqui, porque eu tenho que primeiro costurar o outro lado do fundo, pra depois fechar, né? Clipar tudo e fechar. Então, ó, já medi com a parte da frente, deu tudo certo, vamos pra máquina fechar essa bolsa, que tá acabando já o nosso trabalho. Antes de fechar, eu tenho que acertar esse lado aqui do forro. Ele tem que ficar bem certo com o fundo. Agora sim, eu vou fechar. Então, eu vou colocar este lado do meu fundo neste lado do meu caminho do zíper. Vou fazer por partes também, para você entender o que tá acontecendo aqui, ó. Ó, fundo no caminho do zíper, tá? O outro lado agora. Tá pesando aqui. Ó, costurei principal no principal. Agora eu preciso fazer esse forro. Aí eu vou fazer embutido igual lá de cá, ó. Então, o que que eu faço? Não sei se você vai conseguir enxergar, mas olha, eu vou pegar todo o meu caminho aqui, ó, e vou enrolar para que esse forro consiga chegar até essa parte. Então, ó, o que que eu fiz? Eu enrolei o caminho do zíper todo, deixa eu mostrar. Eu enrolei o caminho do zíper todo aqui dentro, para ficar frente do meu forro com frente do meu forro aqui, ó. E eu vou fazer essa costura aqui. Lembrando que ele tá com sobra pros lados, mas ele não tá com sobra pra frente. Então, aqui na frente ele tem que ficar bem alinhado. E você vai fazer essa costura em cima da costura velha que você já tinha feito. Então, agora prendendo o forro. Podia ter feito de uma vez? Podia, mas eu queria te mostrar o processo. Então, pra você que tá começando, pra você que é principiante, é melhor você fazer por partes, tá? Pra você não confundir. Então, depois que você prende o principal, você vem e prende o forro. Deixa eu fazer mais uma costura aqui, que eu acho que a costura não sai em cima da outra. Agora sim. Ó, ele tá aqui dentro, né? Agora é só tirar, ó. Bem fácil. Você tira, desvira o fundo. Nós deixamos o fundo largo justamente por isso. Ó, desvira o fundo. Opa! O fundo tá com o forro sobrando, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Com ele do lado direito. Direito, lado direito. Esse meu minhocão. Eu vou costurar aqui, ó. Do lado de cá eu já rebati, né? Então, eu vou costurar fechando essa lateral aqui do meu fundo. Atente-se para que não esteja nada no caminho da costura. Ó. Vou fechar essa lateral. Chega aqui, eu vou rebater a costura deste lado, que eu rebati do outro, tem que rebater deste. Ó, rebati, agora eu desço fechando este outro lado. Então, tem que passar a bolsa aqui por dentro, ó. Aí, vou refilar esse excesso de forro. Dos dois lados. Aqui no fundo agora, eu vou encontrar o meio. Então, eu junto costura com costura aqui, ó, e acho o meio daqui, de um lado e do outro.
meio da parte de cima a gente já sabe onde é, que é na costura, né? Então, a gente já tem o meio aqui da parte de cima. Agora, a gente vira ele do avesso e nós vamos costurar na nossa bolsa, no nosso espelho. Então, eu gosto sempre de começar pela parte da frente. Deixa eu colocar do lado do avesso aqui. A parte da frente, eu vou costurar ela nessa parte mais estreita, tá? Essa parte mais comprida é para as costas. Essa parte mais estreita é a parte da frente. Pro lado direito fica voltado o acabamento do vivo, pro lado direito. E aqui em cima vai ser onde eu vou achar o meu meio, ó. Onde eu fiz o pique do meio. Eu vou colocar minha costura, que marca também meu meio. Então aqui, ó, tem uma costura que marca meu meio. Eu vou colocar aqui, ó, meio com meio. Meio com meio. Lembrando que, nesse caso, fica para a direita o acabamento do vivo, tá? Eu tô colocando na parte da frente. Senão, o acabamento do vivo vai ficar no topo da bolsa. Não pode, o acabamento do vivo tem que ficar lá no pé da bolsa. Eu preciso colocar muitos clipes? Não, só alguns. Agora, já vamos emendar aqui, então. Meio com meio no fundo aqui. Então, a gente sabe o pique do fundo, tem o pique aqui. Meio com meio aqui também. E todo o resto tem que encaixar. Tudo clipado. Eu vou começar aqui por cima, onde é o centro. O ideal é eu costurar daqui pro meio e depois do outro lado, tá? Vamos ver aqui como é que vai ser. Mas eu acho que ela não cabe do lado de cada bolsa. Então, eu vou começar aqui do centro. Ó, tem que trocar, né, gente? O pé calcador agora tem que ser o de... Trocar pro pé calcador de vivo. Então, eu vou fechar... Geralmente, eu já fecho colocando viés. Mas aqui eu vou colocar viés preto e eu não achei ele agora. Então, nós vamos fechar juntos. Ó, eu começo aqui de cima. Opa! É igual fechar uma necessaire. Não assusta pelo tamanho, não. Porque só tem tamanho. É muito fácil a peça. Mesmo tanto de camadas que a gente costura necessaire normal, tá? Então, não se deixe impressionar pelo tamanho da peça. Quando chega aqui no meio, eu vou subir de novo. Senão ele encosta, tá? Você pode fazer isso com todas as bolsas. Você costura metade e depois, ó, vem costurar na outra metade. Agora eu vou costurar com folhe pra cima. O que é o folhe? É o conjunto do fundo com o caminho do zíper. Esse conjunto chama folhe. Agora eu vou vir costurando aqui de cima de novo, pra não entortar pra lado nenhum.
ok? Olha. É muito grande até pra mostrar assim, né? Mas agora, o certo seria já colocar o viés aqui, né? Eu não vou colocar viés agora. Vou colocar a segunda parte primeiro e deixar o viés por último. Então, vou te mostrar como encaixar a outra parte. Então, ó, pro mesmo lado que você colocou o fundo, você coloca o fundo agora também. Então, o meu fundo tá pra lá, ó. O meu pé, o meu encaixe do vivo, tá pra esse lado aqui. Então, esse encaixe do vivo também vai ficar pro mesmo lado. Aí ficou fácil, né? Aí ficou bem fácil. É só você vir aqui em cima. Ó, só colocar a parte da emenda do vivo junto com a parte da emenda do vivo. Você vem aqui em cima, acha o meio e acha o meio daqui também, que a gente já marcou. Você lembra que a gente fez 4 piques? Junto o meio com o meio. E clipo todo o resto. Igual aquela hora eu fiz, eu vou fazer agora, que é costurar um lado até lá embaixo, e depois subo de novo e costuro o outro lado até lá embaixo. O certo é costurar com o espelho pra cima, mas às vezes a costura dá uma espichada se a gente ficar só de um lado. Então eu tô fazendo assim agora. Eu costuro de cima pra baixo, vou do outro lado, costuro de cima pra baixo com o folhe pra cima, tá? Então eu vou fechar aqui essa parte e já volto com vocês pra gente colocar o carrinho. Aqui está a nossa mala do lado avesso. Olha que legal, ela ficou toda pretinha com pink. E aqui, ó, é a lateral, que na verdade será fundo. Depende da posição. Vamos abrir. Vai caber muitos organizadores aqui dentro, né? Eu vou dar muita aula, eu vou ter que levar muita peça cortada. Olha isso. Olha isso. Claro que vazia ela vai ficar durinha, né, gente? Porque se eu fosse fazer ela para ficar durinha e leve, eu precisava de outros tipos de máquina. Mas aqui, ó, eu coloquei o cursor para poder eu conseguir abotoar aqui, tá? Então eu vou conseguir fazer assim, ó. Trazer os dois cursores e abotoar com cadeado. Essa aqui é a parte da frente. Essa aqui é as costas. E para carregar de lado vai ser assim. Ficou bem grande. Agora vamos colocar o carrinho, vou te mostrar como coloca. Ai, o carrinho é externo, tá? Eu vou colocar ele assim. Tá vendo? Aí eu tenho que marcar o meio para deitar ela. Vou marcar o meio aqui embaixo para eu furar e colocar rebites. Será que eu vou conseguir colocar rebite aqui? Acho que sim. Então, ó, fiz a marcação aqui de baixo. Agora eu tenho que fazer a marcação de cima também. Eu vou mais no olhômetro mesmo.
que ela não fique torta. Então, aqui, ó, vai 2 rebites. Nem vou usar o furador, vou usar tesourinha. Olha, dá pra rebitar. Olha, nós vamos rebitar então. Então, ó, eu tive que tirar meu balancinho aqui da mesa, porque a mesa não deixa chegar a posição aqui, né? Então, fica a dica aí, para você poder usar com o balancinho, você vai precisar tirar ele da mesa, tá? Pra você conseguir encaixar o balancinho dentro da mala. Então, vamos lá. Ó, baixei aqui essa parte de trás, para ela não atrapalhar. Já furei a bolsa, já coloquei um rebite, vou colocar o primeiro aqui. Primeiro encaixe. É bom ter alguém para te ajudar, porque o balancinho fora da mesa é mais difícil de apertar. Ok, um lado já foi, olha. Tá vendo? Agora eu vou colocar o rebite do outro lado. Aí você coloca a cabeça do rebite. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ok? Olha que perfeito que fica. Tá vendo? Já foi colocada a parte de cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. É sem jeito mesmo, porque aqui a gente não tem muito espaço pra câmera. Aí eu acabo balançando vocês. Mas aqui, ó, eu já fiz a marcação de caneta. Dá pra ver aqui, ó. Uma marcação, outra marcação. Aí eu vou fazer o furo. Vou furar com a tesourinha mesmo. Porque trabalhar com balancinho aqui não é fácil. Ó, fiz os 2 furos. Do mesmo jeito que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Só coloquei um rebite aqui, tá vendo? Coloco o outro lado de cá. Aqui eu tenho que dar uma enrolada pra ele encaixar no balancinho. Meu balancinho é curto, né? Aí eu venho com a parte de cima. E vamos lá de novo. Peça ajuda a um coleguinha. Agora falta mais um, o último aqui. Aí depois nós vamos colocar as rodinhas ainda, tá? Ok? Carrinho encaixado, ó. Fundo. E a parte de cima. A parte de cima, ó, é onde tem a alça, tá vendo? Olha como que ele fica bom com o rebite. Rebite número 5, tá? Agora eu vou fechar ela pra gente poder posicionar direitinho as rodas. São 4 rodinhas, elas são giratórias. Então, aqui na parte do fundo, qual que é o fundo? Onde tem acabamento aqui do meu vivo. Aqui eu vou colocar as 4 rodinhas, ó. Vou colocar uma aqui e depois aqui embaixo, tá? Então, vamos tentar colocar elas mais alinhadas possível e eu vou prender elas com braçadeira. Então, ela tem 3 furos, eu vou colocar 3 braçadeiras em cada. O que é que eu vou fazer? Vou ter que fazer 2 furos na bolsa, porque
porque a abraçadeira é curta, então ela vai passar assim por fora, ó, tá? Então, eu vou fazer um furo, que é desse tamanho, e um furo pra fora, que é onde vai passar a abraçadeira, assim. Pra ele abraçar aqui dentro, tá? Ó, depois que termina a curva, eu coloco o meu primeiro aqui. Aí eu posso centralizar ele nessa parte aqui. Vou girar o pezinho para poder marcar o de baixo. Ó, fiz 3 marcações. Nessas 3 marcações eu coloco 3 furos. Vou colocar uma de cada vez. Na verdade, eu vou colocar uma pra você ver, porque senão a aula vai ficar muito grande. E vou colocar 3, as outras 3. Ó, fiz todas as marcações, já vou fazer os furos. Então, ó, um furo com aqui, outro furo aqui. Você pode colocar aqui ilhós, se você preferir. Pra ficar mais fácil de passar e ficar mais bonitinho também o acabamento. Mas como vai ficar de baixo e preso pela roda, escondido pela roda, eu não vou colocar ilhós, não. Importante aqui, esse abotoador fica pra dentro, tá? Então, eu tenho que passar ele aqui pra fora, ó. Vou passar os 3. Ó, passei os 3, tá? Agora eu vou colocar a roda. Aí eu passo ele de novo pra dentro, agora por aqui, pelo buraquinho de fora. Você pode colocar isso com parafuso. Não vem acompanhando o carrinho. Não vem acompanhando. A gente que tem que se driblar para poder inventar uma moda aqui, tá? Mas eu sempre coloco com braçadeira. Até mochila de escolar, eu sempre uso braçadeira. Aquelas mochilas de carrinho que eu já ensinei a fazer, eu ensinei a colocar com braçadeira. Tô girando ela aqui, porque ela tem o lado certo, né, da braçadeira, pra gente poder passar e abotoar. Ó, tá vendo aqui, ó? Passei. Agora eu venho aqui pra baixo e vou apertar minha braçadeira. Ó, apertei bem a braçadeira, posso colocar a próxima. Ah, Simone, vai ficar essas pontas todas dentro da bolsa? Não, eu vou cortar, gente. Essas pontas não vão ficar assim, não. Ó, bem preso também, porque a gente aqui tem um forro, a gente tem o EVA e a gente tem o sintético, que é bem forte. Então, não vai arrebentar. A terceira. Ok? Agora eu corto esses excessos aqui, ó. Ok? Dentro fica assim, do lado de fora fica assim. Você pode escolher colocar de outras formas, tá? Mas é assim que eu coloco e eu quis te ensinar. Vou colocar as outras 3 rodinhas e já volto. Prontinho, as 4 rodas colocadas. E elas giram, gente. Olha que legal. Tá? Eu achei que ficou muito bom. Trabalho artesanal mesmo, né? Ela não vai ficar rígida, porque a gente não fez uma mala rígida. A gente usou só EVA de 2 milímetros. Mas ela fica bem firme. Olha. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela toda. Olha. Vamos virar. Mostrar lá atrás. E de lado.
Aqui a parte, ó, da emenda. Eu achei que ficou muito lindo. Vamos chegar mais perto. Aqui a alça. Então, pra que essa alça? Quando eu quiser carregar ela assim. Quando eu quiser carregar assim. Vamos encher ela pra gente ver? Então, pessoal, grau de dificuldade. Achei que foi 7, por causa do tamanho, porque o modelo é muito simples. Aqui, ó, as argolinhas que eu deixei no meu puxador, eu consigo passar um cadeado e trancar tudo aqui, tá? Aí eu vou comprar um cadeado de código, porque eu perco a chave com certeza. Aí, aqui em cima eu ainda vou colocar a bagagem de mão, né, pra eu não ter que ficar carregando ela de lado. Eu acho que vai caber tudo que eu queria. Confesso que eu achei que ia sobrar espaço, mas pelas coisas que eu coloquei aqui dentro, os meus organizadores, eu já vi que pode ser que falte. Então, eu vou fazer uma bagagem de mão bem maiorzinha e vou tentar gravar pra vocês também. Ainda não coloquei minha logo, não personalizei ali nada. Eu acho que eu vou colocar minha logo aqui atrás mesmo, tá? Aqui, o carrinho, ó, ele trava, ó. E levanta, trava também lá em cima. Legal, né? E as nossas 4 rodas. Eu sempre quis ter uma mala assim, mas eu não queria comprar, eu gosto de fazer. Eu sou dessas que tudo que eu vejo e quero, eu não quero comprar, eu quero fazer, sabe? E olha que coisa mais linda que ficou minha mala. Eu gostei demais e vai ficar ainda mais legal com a bagagem de mão aqui em cima. Espero que você tenha gostado da aula e aproveite e faça a sua também. Talvez menor, né? Porque eu fiz o tamanho máximo, porque eu vou precisar de muito espaço. Beijos, até mais. Tchau!